E como Ele é bondoso e maravilhoso, também nos agracia, nos adorna com a sua maravilhosa presença. Aleluia. É por isso, irmãos, que nós estamos aqui. Não é porque somos melhores, não é porque somos desocupados, pelo contrário, né? Obrigado, André. Pelo contrário, nós estamos tão atarefados e largamos tudo. Viemos do trabalho, né? Como o caso de Andréia, de Carmen, né, Carmen, que vem direto. Terezinha também veio direto, Terezinha. Mas só passou, né? É assim, né, irmãos? Mas por que isso? Porque somos loucos? Somos loucos por Jesus, porque amamos a Cristo, porque amamos a obra dele, porque amamos o seu reino e porque entendemos que sem ele, irmãos, nada podemos fazer. Glória a Jesus. Quinta-feira passada a gente começou a ministrar sobre o chamado da graça, né? Para a gente caminhar um pouquinho pela história de Abraão, do chamado de Abraão, Gênesis 12, de 1 a 9, e na verdade nós só conseguimos pregar o versículo 1, e a gente teve problema na gravação. Eu estou precisando de alguém com leitura labial, porque não tivemos áudio para fazer pelo menos a legenda, né? Mas hoje está tudo ok, né, Sam? Sam desceu, né? Aleluia. Hoje está tudo ok, em nome de Jesus. Então vai ter áudio. A gente vai só passar aqui nos pontos para relembrar. Nós vamos ler o verso de capítulo 12. Vamos ler do 1 ao 3, né? Porque é só o 1. A gente só vai pregar sobre o capítulo 2, sobre o versículo 2 e 3, tá? E o tópico hoje é as promessas gloriosas daqueles que têm aliança com o Senhor. As promessas gloriosas daqueles que têm aliança com o Senhor. Você tem aliança com o Senhor? Então existe promessa gloriosa sobre a tua vida. Vamos entender isso por intermédio do nosso irmão Abraão. Oi? Capítulo 12, vamos ler do 1 ao 3. Não vou nem alongar, eu já distribuí aqui, como eu não fiz escala, então eu vou aproveitar essa quinta-feira para a gente concluir com calma, né? Então vão ser eu acho que mais 2 quinta-feiras, que a gente faz os tópicos com calma, não precisa nem apressar, e se acabar antes, a gente vai para casa antes, né? Vou achar o texto aqui. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Feche os teus olhos, não a tua Bíblia. Vamos orar ao nosso Deus. Grandioso Deus e Pai eterno, Senhor amado, nós te louvamos mais uma vez, exaltamos o teu nome, agradecemos a ti, Pai amado, pelo teu benefício, pela tua bondade. Espírito Santo, pedimos a ti a tua iluminação nesta noite, para que nós possamos transmitir a tua palavra na vida da tua igreja, e que os nossos corações, Pai bendito, possam estar abertos para recebê-las de bom grado. Assim nós louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quinta-feira passada a gente contextualizou e a gente
falou dos pontos do verso 1 do chamado de Abraão. E falamos que o chamado de Deus, quando nós aceitamos o chamado de Deus, ele nos leva a uma ruptura radical. Não existe ser chamado por Deus, aceitar o chamado por Deus e aceitar o chamado, como diz no popular até a página 2, a página 3, Senhor, aqui não dá para mim. Não. É aquela história de Eliseu. Nós aceitamos o chamado quando o Espírito Santo, de fato, fala conosco e o Espírito nos convence do nosso pecado, nos convence da justiça, nos convence do juízo. Nós queimamos os nossos carros, matamos os nossos bois e seguimos adiante com o Senhor e, de fato, rompemos com o mundo. Essa é a ruptura radical. Mas o chamado também, ele não nos dá uma clara certeza na caminhada. Nós não sabemos o que tem além da curva, mas nós confiamos porque nós estamos debaixo de um chamado de Deus. Então nós seguimos, que foi o caso de Abraão. Abraão aceitou um chamado que ele não sabia nem para onde ir, ele não tinha o destinatário, irmãos. Às vezes nós viajamos, nós compramos uma passagem, pode ser para muito longe, mas nós sabemos para onde vai, ou para onde pretendemos ir. Mas com Deus é diferente. Deus chama Abraão e fala assim, vai, que eu vou te levar para uma terra que eu te mostrarei. E às vezes nós queremos já a rota completa, né? Se tem, Senhor, aqui tem muito buraco, tem muita espinha aqui para mim. Não, irmãos, com Deus não é assim. Não é assim. Então, a direção para nós é incerta. E para nós pode até parecer que não faz sentido. Mas na mente de Deus faz. E é isso que importa. O sentido de Deus, não o meu sentido, não a minha lógica. E dentro da ruptura radical, eu abro a mão da lógica, eu abro a mão do sentido, porque eu me apego nas palavras de Paulo. Quem aceita o chamado, vive por fé e não por vista. É assim que seguimos a direção com o Senhor. Agora entramos no verso 2 e 3. As promessas gloriosas na vida daquele que recebe o chamado e tem a aliança com Deus. Por quê? Tem que ser as duas coisas. Porque Jesus falou assim, olha, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Ou seja, muitos são chamados, mas poucos terão de fato aliança comigo. A diferença está aí, irmãos, é em ter a aliança com o Senhor. Aleluia. Marilde está passando mal? Traz ela aqui, Brás, para a gente orar, ou impõe as mãos nela ali, para a gente orar. Vamos orar. Manilce, Carmen, vocês estão próximos ali, impõe as mãos ali na irmã Marilde, ali, vocês duas. Senhor Deus e Pai, Senhor amado, nós louvamos o Teu nome, Pai. Exaltamos a Ti na Tua bondade. Pai amado, Senhor, nesta hora, nós repreendemos na autoridade do Teu nome
toda a seta lançada agora contra a vida da Marildes, toda a fadiga espiritual, toda investida do inferno contra a vida dela, caia por terra agora em nome de Jesus. Nós damos uma ordem agora, no nome de Jesus Cristo Nazareno, no mundo espiritual, que todo o mal sai agora em nome de Jesus. As tuas servas estão impondo as mãos sobre a vida dela, Pai, e nós repreendemos agora, na autoridade do teu nome, Pai, todo o mal. Vai quebrando agora toda a fadiga, toda a tontura, toda a seta do inferno contra a vida dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos o mal, em nome de Jesus, Pai. Assim nós abençoamos a vida da Marildes e liberamos o renovo sobre a vida dela, e que todo o mal caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pega um copo d'água para ela, Braz. Vamos. Tem. Vamos continuar. As promessas gloriosas daqueles que têm aliança com Cristo. Como estava falando, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E não sou eu que estou falando isso, foi o próprio Senhor Jesus que falou. Então, se nós estamos debaixo de uma promessa e temos aliança com o Senhor, as promessas se cumprirão em nossas vidas. Todas as promessas que Deus declarou sobre as nossas vidas, elas vão se cumprir, porque Ele é Senhor. E o verso 2 e 3 fala que Deus não apenas ordena a Abraão, mas Ele ordena a Abraão debaixo de uma promessa. O texto fala, sai da tua terra, é uma ordem, não é uma condição, da tua parentela. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas o verso 2 começa assim, ó. De ti farei uma grande nação. Abraão recebe uma promessa, irmãos, impossível aos seus olhos, de ser uma grande nação. Por quê, pastor? Porque ele era um homem de 65 anos, quando ele recebe 65 ou 75? 75, né? É 75. 75 anos, e não bastasse, a sua mulher era estéril. E agora Deus fala para Abraão, olha, pode sair, sai. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Irmãos, isso era humanamente impossível. É Lucas 1,37, né? O nascimento de João Batista, Isabel também era estéril. E Zacarias, Isabel, como assim, Senhor? Como pode ser isso? E Lucas 1,37 fala assim, haverá alguma coisa impossível para Deus? Existem coisas impossíveis para mim,
para você, para qualquer um de nós, nós estamos limitados por nossas impossibilidades, mas para o nosso Deus não há impossibilidade, porque a Ele pertence tanto o querer quanto o realizar. Se Ele quiser, Ele realiza e acontece. A mim pertence o querer, a você também, mas o realizar somente a Deus. Essa promessa, irmãos, não era uma promessa humana. Essa promessa, ela aponta para um ato soberano e poder criador do Senhor. Algo que Abraão olha assim. Talvez eu e você ia falar, como, Senhor? Eu sou um homem de 75 anos. Sarai, é estéril. Como que eu vou me tornar uma grande nação? Mas o texto não relata isso. O texto fala que Abraão saiu. Errou porque na nossa humanidade nós erramos, né? Deus fala para ele, sai da tua terra, da tua parentela. Abraão faz o quê? Leva Ló, o sobrinho. Estava querendo saber que barulho era esse. Abraão leva Ló. Leva seu pai, Terá. E interessante, irmãos, enquanto o pai de Abraão não morreu, as coisas não começaram a acontecer, porque existia uma promessa sobre Abraão, seu pai. Olha, eita. Existia uma palavra de Deus de autoridade sobre a vida de Abraão, e ele, com seu pai, ele poderia ter a idade que fosse, ele estava debaixo de uma autoridade. Então, essa promessa que era para começar com ele, não poderia ter o seu pai. Por melhor que foi o ato de Abraão, como é que vai deixar seu pai? E nós, dentro da nossa humanidade, nós falhamos. Mas a promessa de Deus não foi anulada por conta da falha de Abraão. Agora eu quero que você capite isso daqui. Você tem promessa, eu tenho promessa. Mas quantas vezes nós falhamos com o nosso Deus? E na nossa humanidade, ainda bem que nós não somos Deus, irmão. Porque na nossa humanidade ia fazer assim, está vacilando muito, vou retirar a promessa. Mas Deus é diferente, Deus não anula a sua promessa, Ele bota até de molho. Mas as promessas do Pai, tem um louvor que diz assim, né? As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Hebreus fala, não tenha por tardia. Se tardar, espera. Porque não tardará, está tardando para mim e para você, mas para Deus não. Não tardará, certamente virá. Eita! Espera mais um pouquinho. Mas Ele não anula as suas promessas. Aleluia. A promessa também aponta para uma bênção pessoal. Olha só como Deus fala. A promessa é contigo, Abraão. Te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Aquilo que Deus fala comigo e contigo e decreta sobre a nossa vida é para nós. Deus está falando, sabe o quê? O pastor está pregando teologia da prosperidade. Não, nosso Deus também é um Deus de prosperidade.
A gente não pode comer sal demais, né? Senão fica salgado na prosperidade, que o nosso Deus também nos faz, em alguns momentos, passar por dificuldades. Mas Ele é um Deus de prosperidade. E Ele fala uma promessa para Abraão, não apenas bênçãos abstratas, espirituais, que nós recebemos em Cristo, sim, como Filipenses ou Efésios 1:3 diz, que todas as sortes de bênçãos espirituais foram derramadas sobre nós, e isso é uma verdade de Deus sobre as nossas vidas. Mas Deus aqui está falando para Abraão de uma bênção tangível. Às vezes, para nós, é difícil conciliar essas duas coisas. Porque, olha só, no meio das lutas, mas a Bíblia é assim, irmãos, nós nos agarramos com as bênçãos espirituais, e é uma verdade. Às vezes as coisas não estão acontecendo, mas está lá na Bíblia que todas as sortes de bênçãos espirituais foram derramadas sobre a nossa vida, sobre a minha vida, e eu me agarro isso. Mas aonde está o perigo? O perigo está quando não tem as lutas. Eu não quero luta e você também não quer, mas nós passamos por elas. É se agarrar única e exclusivamente nas bênçãos tangíveis. Aí nós entramos na teologia da prosperidade. Mas isso não, as bênçãos tangíveis não anulam as bênçãos espirituais, e as bênçãos espirituais não anulam as bênçãos tangíveis, elas caminham juntas. Aleluia. Eu posso usufruir de todas as bênçãos espirituais e posso receber bênçãos que eu posso tocar, dadas pelo Senhor, porque todo bem vem do Senhor. Todo bem vem de Deus, aleluia. Então, o Deus que te derrama as bênçãos espirituais é o Deus que te chama também, aleluia. É o Deus que te dá a condição, aleluia, de conquistas. Mas eu gostaria, para a gente já pular para outro tópico, eu gostaria que, em meio às conquistas, em meio às promessas, em meio às bênçãos, a gente precisa entender uma coisa nesse versículo. Olha só, te abençoarei. Quem vai abençoar? O Senhor. Te engrandecerei. Quem vai engrandecer? O Senhor. Aleluia. Te engrandecerei o nome. Aí está a chave da questão. Porque quando nós somos abençoados, nós não podemos esquecer que existe um abençoador. Às vezes as pessoas esquecem. E nós viemos até comentando no carro, às vezes a pessoa ora por uma porta de emprego, por aquilo, está num trabalho ruim ou está desempregado, aí Deus abençoa. Mas sabe o que acontece? Ela esquece do abençoador. Se afasta da igreja, alguns até sim, mas outros estão na igreja, mas caminham negligentes com o Senhor, negligenciam aquele que derramou a bênção sobre a sua vida. E nós não podemos esquecer disso, irmão. Se nós que somos humanos, nós ficamos revoltados com ingratidão, imagine o coração de Deus. E às vezes nós fazemos só uma coisinha, né? Poxa, às vezes só damos uma carona. Aí depois, às vezes a pessoa não... Você te chateia, você, poxa, fulano tão ingrato, né? Dei carona para ele, para ela. E imagine Deus.
o Deus amoroso, bondoso, o Deus que não falha, porque mesmo a gente sendo legal com algumas pessoas, nós falhamos com elas, não se engane, irmãos, nós falhamos. Mas Deus, Ele não anula as suas promessas. Aleluia. Dentro dessa promessa também, dessa bênção pessoal, existe uma promessa de bênção pessoal, né? Como nós falamos. A bênção específica na vida de Abraão. De Abraão, não era na vida de Terá, não era na vida de Ló, não era na vida dos seus empregados, era na vida de Abraão, assim como a bênção estava sobre a vida de José. Mas essa promessa, ela também tem um caráter evangelístico, que nós podemos trazer hoje para a nossa vida, como um caráter evangelístico. Por quê? Porque Deus, tudo que Ele faz, irmãos, tudo que Deus faz pela nossa vida, só tem um propósito: para louvor da sua glória. E essa promessa na vida de Abraão tinha essa vocação universal. Ser tu uma bênção. Engrandecerei o nome. Mas olha a condição. Seja uma bênção. Você será uma bênção. E o que é ser uma bênção? É aquele que recebe a promessa, aí sim, ser um instrumento de bênção ao redor dele. Ou seja, o seu clã, a sua família, que ainda não existia, mas existiria, seriam abençoadas nele. Ele como chefe. Pastor, o que tem a ver isso comigo? Tem a ver, aleluia, por eu ter aliança, por eu ser abençoado, as pessoas que estiverem debaixo da minha autoridade também serão abençoadas. As pessoas que estiverem ao meu lado serão abençoadas pela minha presença. Todo crente é assim, irmãos. Tem crente. E olha que para a gente, hein? Tem crente que a gente quer sair de perto dele. Então não é uma benção. Não é uma benção. Tem crente que quando ele chega no meio das pessoas, as pessoas metem o pé. Pessoas não crentes, pessoas crentes. Por quê? Só pelo fato dele ser crente? Não. Porque às vezes não dá bom testemunho, porque às vezes conversa fiado, porque às vezes é chato mesmo. E não é uma bênção no local que ele convive, que ele trabalha. Irmãos, tem empresas de dono crente, não estou falando de dono mundano, não, eu conheço, que não contrata crente. Onde já viu isso, irmãos? Ou para contratar um crente, é uma exceção, não é uma regra. Porque são aqueles que faltam na segunda-feira, são aqueles que murmuram, são aqueles que reclamam, são aqueles que não trabalham, são aqueles mais preguiçosos, são aqueles que não se dedicam, onde era para ser o contrário, era para ser o melhor funcionário, é o pior. E isso, vindo de um mundano, você tolera, o cara não gosta de crente, é o direito dele, mas e vindo de um cristão, que tem que peneirar para contratar um crente? E eu conheço alguns, tá? Talvez você conheça também. Prefere trabalhar com o ímpio
que com crente. Ser tu uma bênção, esta é uma ordem. É uma ordem. Perdi aqui no texto, aqui, deixa eu achar de novo. Achei. Ser tu uma bênção. Abraão não seria um mero, como muitos querem. Às vezes pessoas oram, irmãos, olha só, para serem abençoados, e todo mundo ora por isso, não é? Ninguém quer, Senhor, me amaldiçoa. Não, todo mundo, Senhor, abençoa a minha vida, me ajuda, eu preciso disso. E é lícito. Mas o problema, irmãos, essa palavra de Deus, ela fala para Abraão, ser tu uma bênção, ou seja, eu não vou te abençoar apenas para você ficar estático com essa bênção. É como aquele homem que juntou o tesouro e quando ele se sentiu saciado, agora irei buscar a tua alma. Jesus chama esse homem de tolo. Era essa palavra que Deus estava falando para Abraão, olha, você não receberá a bênção apenas para você ser um receptáculo da bênção, não. Mas, eu não gosto muito dessa palavra não, mas eu acho que mas ser um instrumento vivo de Deus na terra. Aleluia. Para ser um abençoador, com um propósito universal, não a universal de lá não, mas universal do Senhor. E o que tem isso a ver com a minha vida? Tem a ver que Deus nos abençoa, não para retermos aquilo conosco, não avarento da bênção, não. Nós precisamos ser um instrumento de bênção, um canal de bênção na vida dos outros, aleluia, dentro desse chamado universal de Deus, aleluia, para que por intermédio da minha vida, da tua vida, outras pessoas venham ser abençoadas. E aí, irmãos, aí nós vamos voltar ao texto, e tudo começa por essa bênção. Todas as sortes de bênção foram derramadas sobre a nossa vida, em Cristo Jesus. Não está aqui anotado? Então deixa eu achar aqui para... Espera aí um minutinho só. Isso, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então a bênção material, ela começa por esse caminho de bênção espiritual, e é onde que nós precisamos atingir as pessoas. Eu posso abençoar uma pessoa pagando uma conta, dando uma cesta básica? Posso. É lícito. Mas a principal bênção que ela precisa receber de mim e de você, não é uma cesta básica, nem pagar uma conta. Apesar que isso seja louvável e lícito, e a gente tendo condição e podendo fazer, não endureça o coração para isso. Mas é essa bênção aqui, que vai transformá-la também num instrumento de bênção. Porque quando eu dou uma bênção apenas material, eu só estou dando uma bênção. Mas quando a pessoa recebe uma bênção, a bênção espiritual em Cristo Jesus, ela se transforma num instrumento de bênção. Por isso que o chamado de Abraão não é apenas um chamado local, mas é um chamado universal para todas as famílias da terra, para que as famílias fossem abençoadas, porque as famílias, por intermédio de Abraão, receberiam a bênção do Senhor. Aleluia.
o quarto ponto. Diante da bênção, também existe a promessa de proteção divina. Porque aquele que abençoa, que promete, ele também guarda. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sabe quem guarda a tua vida, quem guarda a minha vida? Aquele que guardou a vida de Abraão por todo o tempo. Deus se coloca como guardião de Abraão, mas o nosso guardião. Por isso que o Salmo 91 é bem claro: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quem guarda? É o Salmo 127, me ajuda aí. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aleluia. Eu preciso ter a sentinela, eu preciso ser a sentinela, eu preciso vigiar. Claro que a gente bota tranca na igreja, a gente bota tranca na nossa casa, existe cachorro na nossa casa, não vale muita coisa não, né? Mas a gente bota lá. Mas quem guarda é o Senhor. O salmista também continua: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Ele vem falando do pão, do trabalho. Mas sabe o que é isso, irmãos? Tudo é Ele. Se o Senhor não for a fonte primária da nossa vida e não for suficiente na nossa vida em todas as coisas, tudo é em vão. Tudo é em vão. Não anula a nossa parte. Tem uns crentes relaxados, né? Com perdão da palavra, vagabundo, preguiçoso. Não, mas é o Senhor quem vai fazer. É o Senhor quem vai fazer, mas tem o sentinela, tem o trabalhador edificando. Aleluia. E quem é esse sentinela, quem é esse trabalhador? Sou eu e você, irmãos. Eu quero tanto que minha igreja cresça. Tem muita gente. Fazendo por onde? Esse é o ponto. Evangelizando? Está dando bom testemunho? Ou está sendo o crente insuportável? Está sendo o crente que as pessoas querem estar porque você está? E aí encontram Jesus? Ou está sendo o tipo de crente que a pessoa queria até estar, mas por você estar, ela não quer nem passar na rua? Eu já ouvi. Conheço casos assim, irmão. Não estou falando coisa aleatória, não. Talvez você conheça também. De pessoas não querer nem passar na porta da igreja porque existe um fulano lá que não dá. Aleluia. O Deus que te guarda, Deus que te cuida, se coloca como guardião da sua vida, irmãos. Está aqui. E o que eu posso te falar nesta noite? Se você tem quem cuida de você, quem te guarda, para que ter medo? Para que temer? Não sejas tímido. Essa palavra tímido no original é: não tenha medo, não seja frouxo, não seja covarde. Deus está falando contigo nesta noite: sou eu quem te guardo, sou eu quem cuida da tua vida, sou eu quem te protege, sou eu quem protege a tua casa. Essa promessa tem um caráter histórico para aquele contexto lá, e peculiar para a nação de Israel.
E essa promessa, irmãos, é a promessa que alcançou as nossas vidas. Sabe por quê? Porque o clímax disso tudo não era Abraão. Abraão foi o instrumento, o start de Deus para que essa promessa alcançasse o ponto máximo dela. E qual o ponto máximo da promessa de Abraão, pastor? O ponto máximo é Cristo. Aleluia. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é a razão de ser do chamado de Abraão e do teu chamado, do meu chamado, de famílias serem abençoados pela nossa vida. O plano de Deus, através de Abraão e da sua descendência, ele culmina em Cristo. Cristo é o êxtase, e vem a caminhada com sombras, mas em Cristo se cumpre a promessa de Abraão. Olha só o que diz Gálatas 3,16, explica essa promessa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes. É no singular, irmãos. Você lê direitinho, e ao seu descendente. Como falando de muitos, porém, como falando de um só. O descendente. E ao seu descendente. Quem é o descendente? Isaac? Não. O descendente é Cristo. E é em Cristo que se cumpre todas as promessas na vida de Abraão, em nossas vidas. Por isso que Efésios 1:3 precisa ser uma realidade na nossa vida, porque é em Cristo que todas as promessas de Abraão se cumprem na nossa vida. E em Cristo, irmãos, todas as promessas que foram derramadas sobre Abraão, que se cumprem em nossa vida, elas precisam ter continuidade por intermédio da nossa vida, na vida de outras pessoas. A Bíblia vê aqui o anúncio do Evangelho, mostrando que a salvação dos gentios sempre fez parte do propósito redentor de Deus. Estava oculto lá. A igreja, engraçado que o Antigo Testamento não fala de igreja. A igreja estava oculta. É como você está numa planície, olhar para o monte, né? O monte é Cristo, é o Cordeiro, a gente vê, o Antigo Testamento sempre falou do Cordeiro, mas nunca citou a igreja, porque a igreja estava oculta ali, no vale, aleluia, oculta em Cristo, aleluia, ela é revelada em Cristo, nós fomos revelados em Cristo, irmãos. Agora, eu gostaria de fazer um desafio, você que tem essas promessas. Coloque de pé. E qual o nosso desafio, irmãos? Não ser um receptáculo estático. Deus não nos chamou para isso. Neemias entendeu isso. Estava num conforto danado, irmãos. Podia morrer, tudo bem, mas estava no conforto, comendo do bom e do melhor. Não tinha nada que o rei não comesse, que não passasse primeiro pela prova de Neemias. Ele era copeiro do rei, era o cara que estava ao lado. Chegava aquele banquete, prova. Olha só. Os reis eram envenenados também naquela época, né? Quando ele sabe, chega a notícia que os muros foram queimados, os portões, os muros estão tudo, a cidade está destruída, e o seu povo está em ruína.
Neemias fala assim, vou conjecturar aqui, Senhor, estou debaixo de uma promessa, meu povo tem a promessa, vai lá, eu preciso fazer alguma coisa. Ele jejuou, ele chorou, ele orou. Mas ele tomou uma atitude. Às vezes nós choramos, jejuamos, oramos, mas paramos aí. Mas Neemias não. Ele pega a carta com o rei e vai. Vai. E às vezes nós oramos, choramos, clamamos, jejuamos, mas não vamos. Deus está falando conosco nesta noite. Nós temos a promessa. Vá. Sai às ruas, vielas, chama os mancos, os aleijados, os rejeitados. Bota aqui dentro, para que a minha casa se encha. Participe do meu banquete, porque muitos poderiam estar aqui, mas não estão, mas eu vou encher a casa. Lucas, capítulo 5, verso 14, se eu não me engano, o Senhor Jesus falando isso. Vai lá. É quinta, é domingo? Não, eu vou convidar fulano, vou convidar Beltrano, eu vou orar, eu vou tomar uma atitude. É assim, irmãos. É assim. Não, fulano, domingo à noite vamos na igreja comigo. Irmãos, sabe por que eu estou aqui hoje? Vou confessar, acho que eu nunca falei isso aqui. Porque existia um Severino e uma Elza na minha vida. E eram dirigentes da congregação. Eles passavam na minha casa. Às vezes eu tentava dar aquele migué, não, a gente espera, pode tomar banho. Eu louvo a Deus pela vida desse homem e dessa mulher. Às vezes eu fazia tudo para não ir. Chegava atrasado, chegava sujo. Só que quando eu escutava a buzininha na porta da minha casa, eu falei, estou sujo, não tem problema não, irmão. É assim, irmãos. Se preocupe. E hoje eu estou aqui primeiro, claro, por conta do Senhor, mas aquele homem, aquela mulher não foram apenas um receptáculo de bênção, não. Eles foram instrumento na minha vida, e eu agradeço a Deus todos os dias pela vida deles. Às vezes não agradeço, sou negligente, sou falho, mas eu reconheço a bondade de Deus na vida deles. E essa bondade de Deus, irmãos, ela está sobre a nossa vida e nós precisamos nos empenhar nisso. Mas eu vou chegar atrasado, não tem problema. Mas você trouxe alguém que precisa, aleluia, que Deus te direcionou, isso que é importante. Vamos orar. Deus santo e amado, Senhor da glória, nós te louvamos, ó Deus. Sabemos que existem promessas sobre as nossas vidas, existem bênçãos incondicionais que nós recebemos, mas, Pai, sabemos que estas bênçãos, Pai, elas estão sobre a nossa vida para serem compartilhadas. Por isso eu te peço, Pai, ó Deus amado, dê a estratégia à tua igreja, dê força, dê vigor, coloca no coração de cada um dos crentes dessa igreja, de não apenas ser aquele crente de sentar e querer receber, isso não é propósito do Senhor. O propósito do Senhor é que cada crente seja um instrumento teu, poderoso, nas tuas mãos. Pai, assim eu peço nesta noite sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida da tua igreja. Abençoa o teu povo, que é o povo que aqui está nesta noite, que precisa estar, Pai. E nós oramos a Ti e te agradecemos em nome de Jesus. Nos conduz em paz,
com esta palavra em nossos corações. E que, assim como Neemias, assim como Abraão, e assim como tantos outros homens, Pai, nós venhamos ser usados na Tua casa, usados nessa comunidade, aleluia, para que vidas venham ser alcançadas e transformadas. Assim nós oramos a Ti, Pai, te exaltamos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E que o grande amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja que aguarda e ama a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja que concorda diz amém. Semana